Hoje o que nós vamos apresentar para vocês é o Ministério Público do presente e o Ministério Público do futuro. E nós ficamos muito felizes com isso, porque quando eu penso em escola superior do Ministério Público, eu penso na escola como exatamente o celeiro do Ministério Público do futuro. A vida ela tem passado de uma forma muito rápida, e se nós não nos prepararmos para o amanhã, para o futuro, que é exatamente no momento que eu terminar de falar aqui, nós já estaremos no futuro, nós ficaremos obsoletos. Então, eu agradeço imensamente a primeira parte deste curso, que vai ser dado pelos nossos colegas, onde eles vão apresentar técnicas de inteligência artificial e gestão das promotorias. Como é que a gente traz essa realidade, que às vezes parece tão inacessível, para facilitar a nossa rotina? E o que nós queremos é exatamente isso. Nós queremos, como disse o Dr. Carlos Henrique ontem, nós queremos a tecnologia ao nosso favor e não contra a gente. Nós não queremos tecnologia para que as nossas metas de trabalho sejam cada vez mais ampliadas. Pelo contrário, nós queremos a utilização da tecnologia para que nos sobre tempo, para que nós possamos realmente exercer a nossa liberdade. Dizem que as pessoas só são livres quando elas podem planejar o tempo de lazer delas. E é isso que nós queremos, né? Qualidade de vida para todos nós. E aí vamos aprender a utilizar essas ferramentas, porque elas vão garantir essa qualidade de vida para todos nós. Na segunda parte, nós vamos ter aqui o Dr. Carlos Roston. Ele já, eu digo que esse curso já é uma turnê, a turnê Roston. Nós já apresentamos esse curso 2 vezes em Imperatriz, em São Luís, vamos para Timon, estamos aqui em Bacabal. Ele vai além no seu tema, no seu título. Nós falamos de denúncia, mas ele é muito além disso. Fala sobre todas as peças processuais. E esse é o nosso instrumento de trabalho, é a linguagem. Nós precisamos dominar a linguagem para poder com que os outros entendam exatamente aonde nós queremos chegar. E hoje nós falamos muito em linguagem simples. E é isso, a linguagem tem que ser simplificada, mas tem que ser dita com a técnica, para que não gere controvérsias. Então, é este dia que nós oferecemos aqui para vocês, e eu tenho certeza, com muito mais conhecimento, com muito mais ideias para execução, para trabalhar no nosso dia a dia. Desejo um excelente curso a todos, e já passa aqui a palavra do Dr. Carlos Augusto, que é o presidente da nossa entidade de classe, e, por conhecê-lo tão bem, eu sei o quanto ele apoia e ele entende que a educação é a nossa única saída, né? Muito obrigada pela presença aqui conosco. O prazer é meu. Senhoras e senhores, muito bom dia. Atualmente, nós estamos num momento de passagem, nós estamos numa mudança de paradigma sem proporções. Mas a nossa vida parece que é sempre uma mudança de paradigma, né? A gente passa do analógico ao tecnológico, ao digital, mas isso tem proporções que vão crescendo a cada dia. E seria truísmo aqui dizer para vocês que hoje, parte do assunto que vai ser falado, que é essa questão da tecnologia, é algo de suma importância para as nossas vidas. E muito em breve, a sociedade que nós teremos já não se parecerá em quase nada com a sociedade que temos hoje. Porque, se vocês forem observar bem, a sociedade que somos hoje já não se parece mais quase nada com a que era quando a maioria de vocês aqui nasceu. Eu sou de outro tempo, então eu já posso falar de cadeirinha isso aqui. Mas a doutora Carla falou de linguagem, e nós somos seres de linguagem. Nós precisamos estar abertos à linguagem, às linguagens, e estamos em face a uma questão premente, uma linguagem premente, que é a inteligência artificial. Por outro lado, nós estamos dentro de instituições que são muito conservadoras, que ainda não andam na velocidade com que essa nova linguagem se impõe. O grande desafio, portanto, de um evento como este hoje é nós conseguirmos estar abertos o suficiente para que essa linguagem passe a fazer parte
da nossa realidade, da nossa vida. Então, eu convido a todos vocês e a todos vocês para que estejam abertas e abertos para esse novo conhecimento. Muito obrigado. Bom dia a todos, aos meus colegas queridos que estão aqui. Também fazer uma saudação especial ao Dr. Felipe Damos, que é juiz aqui da comarca de Vitorino Freire, e está aqui nos prestigiando, nos dando a honra da presença dele. Agradecer muito, na verdade aqui a minha fala é só no sentido de agradecer muito, muito mesmo à Escola Superior por olhar por nossa regional e nos permitir esse momento, que é um momento importante para nós. Aprender é sempre bom. Na verdade, não só bom, é excelente aprender. E nós queremos, sim, ser produtivos, mas nós também queremos ser felizes. E hoje, graças a Deus, nós vivemos uma evolução que decorre do próprio movimento da história da humanidade, que talvez nos permita equacionar essa ação, essa equação que às vezes é complicada e que, inclusive, nos torna pessoas culpadas, né, que vivem essa dicotomia de saber se trabalha, se vive, se tem qualidade de vida, se não tem, se sou o workaholic ou se eu sou alguém que é classificado, por exemplo, como um prestador de serviço que não é tão preocupado, né, com o trabalho em si, não vive tão ligado nisso porque tem outras prioridades. Então, o tempo que a gente tem é um tempo que nos permite discutir, e não só discutir, mas executar algumas técnicas, alguns mecanismos que vão nos possibilitar essa equação. E que bom, que maravilhoso isso. Então, da nossa parte, a gente agradece demais a disponibilidade de todos vocês, Escola Superior, a Associação do Ministério Público, Poder Judiciário, que nos auxilia aqui também com o seu entendimento, e a vocês, meus queridos servidores de Bacabal, das nossas comarcas aqui da região. Aproveitem, isso aqui é feito para vocês, em nome de vocês, para que vocês consigam, finalmente, de alguma forma, equacionar esse tempo tão curto que nós temos hoje, né? A Bíblia diz que, chegado um certo tempo, o tempo irá correr muito mais rápido, e nós já sentimos isso. Nossa vida passa muito mais rápido hoje, por conta de todo o acesso à tecnologia que nós temos, e, infelizmente, também as escolhas que nós temos feito. Eu sempre digo, e disse ontem para os meus servidores de Bacabal, que nós tivemos uma reunião, nós precisamos saber sobre nós, qual é o propósito que nós temos aqui nessa terra, para que nós estamos aqui, por que nós viemos, e também, até uma questão mais existencial, para onde nós iremos. Porque isso tem muito a ver com a maneira como nós vamos nos portar aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos colegas. Nós vamos compreender sobre o que são prioridades para nós. Então, vamos aproveitar esse tempo de ensino, de aprendizagem, para que a gente possa, após a conclusão desses cursos excelentes, escolher quem nós seremos no nosso trabalho, dentro do nosso Ministério Público. Seremos produtivos, mas seremos felizes também. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada. Dr. Felipe Rotondo, Dr. Felipe Damos, por favor. Então, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Carla. Inicialmente, eu pensei em apresentar ferramentas que estão disponíveis para o Ministério Público. Porque não adianta eu vir aqui no Ministério Público falar existe uma ferramenta de inteligência artificial disponível se a gente não vai utilizar. Isso cabe, aí nós estamos aqui com um candidato a PGJ, futuro, trazer ideias e, se for ele o escolhido como PGJ, implementá-las e trazer essas ferramentas que são necessárias para que nós utilizarmos aqui. Então, e por que eu falo isso? Eu sou promotor de justiça desde abril de... Oi. Desde abril de 2016,
E quando eu cheguei no Ministério Público, eu já era servidor do Tribunal de Justiça, eu percebi um retrocesso no Ministério Público. Lá eu já trabalhava com o Digidoc, já trabalhava com processos administrativos eletrônicos. Quando eu cheguei no Ministério Público, ainda era papel, os processos. Para eu pedir uma diária, por exemplo, eu tinha que fazer um requerimento no papel, isso tramitava. Isso, para mim, era um retrocesso. Nós não tínhamos ainda a implementação do SIMP, então não existia nenhum sistema disponível às promotorias, só que desde pequeno eu sempre gostei de tecnologia. E isso, para mim, gerava uma angústia. Como é que eu tenho as ferramentas disponíveis e há um retrocesso? Então, eu analisei o que tinha disponível. Existia o SIMP. Eu conversei internamente, as pessoas falaram, o cronograma de implementação do SIMP é daqui a 6 meses em São João Batista. Eu falei, eu não posso esperar 6 meses porque meu trabalho vai acumular. Então, o que é que eu fiz? Qual era o sistema? Era o SIMP. O que é que precisava para implementar? Bastava o login e senha para cada um. Eu falei, me forneçam o login e senha que nós vamos aprender a utilizar. Existem diversas possibilidades com essas ferramentas. Só sobre o Gmail, seria um dia aqui eu falando com vocês, porque o e-mail não é só receber aquele e-mail, ler, ela tem diversas possibilidades. A Google está entre as 3 maiores empresas do mundo. No que ela é melhor? Qual é a melhor ferramenta do Google? Por que ela é tão grande? É o Gmail. Ninguém nunca conseguiu, nenhuma outra empresa conseguiu fazer um e-mail tão eficiente quanto o Gmail. E por que eu digo o Gmail? Nós falamos muito de inteligência artificial. Quem aqui usa inteligência artificial no dia a dia? Qual é a ferramenta? Certo. Tirando o ChatGPT, a inteligência artificial generativa. Alguém consegue dizer uma ferramenta de inteligência artificial disponível para a gente no Ministério Público? Internamente. Mas ele não é do Ministério Público, é uma ferramenta. Quem aqui faz audiência pelo Google Meet? Todo mundo faz. Então, todo mundo usa inteligência artificial, porque o Google Meet tem uma das melhores inteligências artificiais de cancelamento de ruído. Se eu abrir uma sala agora e botar um ventilador atrás de mim, ninguém vai saber que existe um ventilador e minha voz vai ficar límpida. O Gmail utiliza uma inteligência artificial. Ele consegue, quando vai começar a escrever, ele consegue entender que aquele e-mail é para uma pessoa determinada pela forma como ela foi escrita. Ele já vai sugerir que eu envie para a escola superior, porque ele vai entender, com base no meu histórico de e-mails, que quem fornece cursos na instituição, dentro do Workspace, é a escola. Então, ele vai me sugerir. Só que ninguém utiliza isso. O Google Drive, como é que é o armazenamento de arquivos aqui? Eu conversei com a doutora Alice, a doutora Michele, cada uma tem um drive específico. Utilizar o drive específico é limitar a possibilidade de utilizar a inteligência artificial do Google dentro do Workspace, porque a gente precisa entender a arquitetura do sistema. O arquivo, o Google Drive existe o arquivo pessoal e o arquivo compartilhado. É diferente de eu pegar um arquivo meu, acabei de fazer aqui um ofício, e compartilhar com a doutora Carla. O arquivo é meu e compartilhei com a doutora Carla. Se eu colocar o arquivo num drive compartilhado que eu tenho com a doutora Carla, esse arquivo não é meu. O arquivo é do drive, que é de todo mundo. Então, a gente precisa começar a entender essas ferramentas para a gente poder entender nosso trabalho e otimizar nosso trabalho. A doutora Carla também é promotora, a diretora. Ela falou sobre o nosso tempo. Damos aqui trabalhou comigo 2 anos, infelizmente ele se mudou, até hoje eu lamento isso, porque permitia uma parceria no judiciário, mas as pessoas acham, aí é aquela questão do comparativo, que eu sou muito produtivo, eu vivo trabalhando. Eu acho que eu consigo otimizar meu trabalho. E eu lamento que meu assessor não pôde estar aqui, porque eu gostaria que ele falasse, para ele entender como é que é na prática a diferença do trabalho. Nós acabamos produzindo muito, com menos necessidade de tempo. Por quê? Acabamos
Eu acho, é lógico que todo modelo pode e deve ser aprimorado, e para mim, doutora Carla, uma oficina dessa aqui, para mim tinha que ser constante e necessária, porque eu tenho minha forma de trabalho, só que ela, se eu fosse apresentar o que eu faço hoje e apresentar daqui a um mês, ela já modificou, porque eu vou constantemente aprimorando novas ferramentas e novas formas de otimizar o trabalho. Tecnologia não é só computador ou só inteligência artificial. Existem tecnologias que não há necessidade nem de equipamentos. São formas diferentes de fazer. Mudar um modelo de trabalho é uma forma de tecnologia de otimizar aquela ferramenta. Então, eu conversei com a doutora Carla, eu acho que a gente precisaria marcar um novo momento. Hoje o meu aqui é só para tentar instigar e para tentar fazer um apelo para os colegas, porque eu vou fazer 8 anos como promotor de justiça, eu acabo encontrando poucas pessoas internamente que são interessadas e engajadas nisso. Eu passei 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses na CTI. Eu estudei a arquitetura do Google Workspace, porque eu acho que ela é uma ferramenta excelente para que a gente possa maximizar nosso trabalho. Eu contratei do meu bolso um curso de administrador, estudei como é que nós administramos o Workspace, porque ele pode otimizar muito nosso trabalho. Só que o que acontece? A nossa utilização, e o Google dá esse relatório, nós utilizamos menos de 10% das ferramentas disponíveis. Como não utilizam, eu acabava conversando, e eu posso estar conversando aqui, as pessoas, o que ele está falando aí não tem utilidade nenhuma. Só que nós só vamos conseguir evoluir se as pessoas utilizarem para poder verificar, opa, isso aqui é interessante, eu consigo fazer isso. Quem aqui trabalha com agendamento de atendimento ao público? Todo mundo. Quem aqui usa o Google Agenda todo dia? Pronto. Vocês sabiam que vocês poderiam fazer uma escala de atendimento, pegar a agenda da doutora Clícia colocar todas as atividades que ela tem, sobrou 3 horas na agenda dela durante a semana de atendimento ao público. O Google Agenda iria entender isso. Se o cidadão quer falar com a doutora Clícia, ele entra lá, o horário disponível para ele é só aqueles, ele já poderia, no Google Agenda, agendar o atendimento para ti, já ia mandar todo o processo interno, poderíamos fazer aí uma necessidade da instituição, fazer uma interligação do Workspace com o nosso sistema, já deixar tudo pronto, sem uma atividade humana. E a gente faz isso? Não, a gente tem lá o disponível, o Google Agenda, a ferramenta de agendamento de atendimento externo, e ninguém nem sabe por quê. Nossa instituição, aí é um apelo para o doutor Carlos, se ele vier a ser procurador-geral, que ele coloque a TI para entender o nosso negócio. A TI parece que é uma coisa de outro mundo. Quem entende da nossa necessidade somos nós, membros e servidores. Então, se doutora Clícia, doutora Alícia, doutora Michele estão com problema de atendimento, quais são as ferramentas disponíveis sem gastar 1 centavo hoje que podem melhorar nosso trabalho? Quem é que pode fazer isso? Não existe ninguém na instituição e nenhum órgão preparado para isso, para poder, doutora Alícia, eu estou aqui com uma necessidade, eu preciso otimizar meu atendimento. Para quem a gente faz isso hoje? Ninguém, porque não tem uma ligação de quem faz a atividade e de quem dá a ferramenta. Então, não teria a possibilidade de eu aqui apresentar o que é que eu faço, porque isso talvez não servisse para vocês, porque o que eu faço, a minha rotina, é a minha rotina. Para eu poder dar uma solução dentro de todas as ferramentas que nós temos, eu teria que sentar com a doutora Clícia, doutora Michele, doutora Carla, doutora Alícia, entender qual é a rotina de vocês, qual é a angústia. Eu tenho, a minha estrutura de promotoria é eu e meu assessor. Eu consigo fazer tudo. Mas aí as pessoas vão falar, mas é pouco servidor. A minha estrutura em Buriticupu, damos aqui a testemunha, é eu e meu assessor. Eu não tenho técnico, mas eu consigo dar conta de tudo. Eu poderia melhorar? Claro que eu poderia. Eu não estou dizendo que minha promotoria é perfeita. Eu estou só dizendo que dentro do que me é exigido agora, eu consigo dar atividade. Agora, eu não consigo evoluir mais porque eu tenho as limitações, aí são as limitações técnicas disponíveis. O nosso sistema SIMP,
o que é o SIMP? A gente precisa tentar questionar o que a gente está fazendo. Alguém consegue dizer o que é o SIMP? Porque as pessoas ficam falando sistema, sistema, sistema. Não, o SIMP nada mais é... Mas por que ele dá mais trabalho? Porque quem fez o SIMP foi pensado, sei lá, 10, 12 anos atrás, com um modelo de papel. Ele só registrava a atividade. Eu recebia o processo vinha na minha mesa, eu tinha que registrar que esse processo veio para o promotor, para Felipe Rotondo. Ele registrou que eu dei o despacho. Ou seja, ele só transformou o modelo de processo físico para um registro digital. Só isso. Aí houve a necessidade... nós passamos num período de digitalização por conta da pandemia, então os processos não poderiam ser mais físicos, porque não tinha ninguém trabalhando, a gente teve que digitalizar. Só que não houve uma verdadeira digitalização. Porque digitalizar não é colocar isso aqui no computador e virar digital. Digitalizar é pensar a rotina como realmente digital. Se a gente abrir o PJE também nada mais é do que um livro, lá, um processo registrado por páginas. Enquanto a gente não parar para pensar se esse é o modelo que a sociedade e a tecnologia nos permite hoje, a gente vai ficar obsoleto, porque a gente só está usando 10%, menos de 10% do que a tecnologia nos permite. Eu ia ter aqui diversos, eu poderia passar aqui e falar do Google Drive, o Google Planilhas. Eu não vou ter tempo. Eu estou querendo só fazer instigar, dizer, para a gente parar para pensar quando a gente voltar para a promotoria e abrir, ver se o que a gente está utilizando. Quem aqui usa o Word ainda? O Word ou o LibreOffice? Por que vocês usam? É o que tem. A gente usa, nós temos, qual foi, Eclícia? Nós temos o Workspace. O Workspace tem o Google Documentos. O Google Documentos tem inteligência artificial, ele permite que compartilhamento. Se eu abrir um documento agora, nós todos poderíamos editar o mesmo documento ao mesmo tempo. E ele está inserido no Google Drive, que vai registrar todos esses dados, saber o que foi feito. No futuro, quando eu for editar um outro documento, ele vai conseguir entender a minha escrita, porque ele está registrando ali inteligência artificial. Então, usar o Word, tu está tirando toda essa informação do Workspace. Então, a gente fica querendo utilizar a inteligência artificial, mas nós não alimentamos essa inteligência artificial a nosso favor com dados, porque há uma quebra. Isso me deixa transtornado. Um exemplo aqui que Damos sempre fala, quando eu peço para alguém mandar um arquivo, eu peço, eu quero um modelo, a pessoa me manda no WhatsApp o documento, eu fico assim, meu Deus, por que não mandou o link no Google Drive compartilhado ou compartilhou aquilo ali? Seria o mesmo arquivo, com todo mundo mexendo, dá para ver o que cada um mexeu. Fica o histórico. Por exemplo, aqui a gente bota a minuta direto no... as pessoas preferem botar no PJE direto a minuta para o promotor só ir lá e assinar. E se precisar uma correção? Como é que sabe o que teve que corrigir e como é que o assessor sabe o que foi corrigido? Meu assessor não bota nenhum documento no SIMP. Ele vai botar no Google Drive. No Google Drive, ele enviou o registro, ele enviou o SIMP para mim, eu sei que ele enviou porque o SIMP nada mais é do que um registro de movimentações, eu sei que saiu da caixa dele e foi para a minha. Na hora que foi, eu abro o arquivo, vejo o que der. Se eu tiver que fazer alguma modificação, eu modifico. Se ela já é satisfativa, eu já coloco no PJE e libero. Se não ele vai saber o que é que eu preciso que ele adicione. Eu consigo fazer um comentário, ou então, se eu fiz a modificação, eu digo para ele, fiz lá, veja o que eu modifiquei. Ele vai dizer exatamente onde foi o que modificou. Isso é forma de otimizar o trabalho. Porque como é que... melhor do que tu ligar para ele dizer, eu quero que tu faça isso aqui. Onde tem isso, tinha que ser isso. O tempo aí, o tempo que perde, refaz aí. Já é tudo em tempo real. Aí... Eu queria trazer
instigação, vou passar para Damos, porque o que a gente apresentava, eu já tive a oportunidade de 2 ou 3 vezes no judiciário, que é para falar sobre o ChatGPT, que eu acho que talvez seja o que estão querendo, o interesse agora. Mas eu acho que a gente precisa marcar um segundo momento para que eu, pelo menos, apresentar para vocês todas as possibilidades que nós temos, sem gastar além, 1 centavo a mais. Eu acho que a gente poderia investir. E por que eu falo isso? Eu já mandei 2 ou 3 ofícios para a Procuradoria, já instiguei uns 3 ou 4 colegas a mandarem o mesmo ofício. Eu redigi o ofício e pedi só para ele mandar. Porque a Procuradoria paga o Workspace. O Workspace, a gente paga o Workspace, cada usuário custa, hoje, acho que R$60, o usuário de membro, R$60 por mês, e o usuário de servidor, que eu não entendo porque tem essa diferença, é R$25, porque alguém lá, quando foi tomar essa decisão, percebeu, se eu botar a ferramenta mais cara disponível, que é o Business, para todos os servidores, vai ser muito mais caro, vou querer. Só que o fato de tornar o membro uma categoria e o servidor outra, a gente não comunica as ferramentas. E isso impede. No judiciário, não. Todo mundo tem o mesmo usuário, a gente pode usar a mesma ferramenta. E por que eu digo isso? Se eu criar um drive compartilhado, só os membros podem participar desse drive compartilhado. O servidor não vai poder participar. Isso vai prejudicar todo o nosso trabalho. E o que é que eu faço? Eu contrato por fora e dou a senha fora do Workspace do Ministério Público, dou para o meu assessor e monto a arquitetura. Só que eu só vou conseguir evoluir para que a instituição utilize se todo mundo perceber que isso tem valor e que a diferença de dinheiro lá que quem tomou a decisão achou que ia ser muito mais caro, ela, na verdade, economiza tempo do membro e do servidor e, na verdade, ela é muito mais barata para a instituição. Por quê? Quanto custa 1 hora de um servidor ou do membro? X. Se a ferramenta permite que nós nos tornemos 20% mais eficaz, quanto é? Se é 20%, o membro ganha 30 mil, 20% é R$6.000 por mês. A economia, esses R$35 que economizou de cada servidor, tem essa economia? Nós não fazemos essa avaliação, porque também é uma outra questão que eu iria aprofundar se eu tivesse mais tempo, que nós não trabalhamos com dados. E a diferença é assim, todos os servidores e membros fazem o mesmo trabalho. É o trabalho fim do Ministério Público, do Judiciário. Isso. Então não tem a distinção de papéis, aí tu tem o membro, a função é tal, o técnico é o assessor. É uma distribuição de funções. Mas, no final, todo mundo atua para o mesmo fim, que é a atividade fim da instituição. Isso. E não tem por que ter essa... Aí, só para finalizar, para não me estender, porque senão eu ia passar a manhã toda. Por exemplo, eu fiz um questionamento ontem. Aí, isso é pegando o link com a fala de Damos que eu vou pedir para a gente compartilhar. Eu não peço mais para um assessor meu fazer ofício. Demora mais tempo eu pedir para que se faça o ofício do que eu já fazer o ofício. Por quê? O que é mais difícil? Eu peguei um procedimento aqui para eu despachar. O que é mais difícil? Eu saber o que precisa ser feito. A partir do momento em que eu decidi o que tem que ser feito e dei a ordem, essa ordem, num ChatGPT, como eu já dei a ordem, ela já prepara o ofício 100%. Então, eu vou passar para o cumprimento. Aí eu não vou chegar lá e entregar para o ofício, ou então encadernar. Enfim, a atividade burocrática. Mas fazer o ofício, mano, às vezes, a pessoa gasta mais tempo explicando do que fazendo. Então, com a inteligência artificial, e aí a gente poderia integrar nosso ChatGPT ou com o SIMP, que eu não vejo no momento, porque ele não nos atende, mas com um eventual outro sistema a ser contratado, ele poderia só entregar. Fez a decisão, já faça o ofício, ele já vai entregar todas as peças prontas. Isso é otimizar tempo. Normalmente, a gente tem que repensar nosso modelo de trabalho. O modelo que ainda existe é aquele modelo de papel, que aí, obviamente, quando o promotor, o juiz, fazia a decisão dele, ele perdia muito tempo fazendo aquela decisão, porque ele tinha que redigir desde o começo. Aí entregava. Aí ele não ia perder também o tempo dele redigindo o ofício, porque ele já fez a decisão e ele tinha que ter outras decisões.
Hoje é só um clique. Clicou, pronto, já está pronto o ofício. Então, a gente tem que largar esse modelo de papel, pensar no modelo, de fato, digital. Nascido e criado. Isso. Prático, exatamente. Aí, para finalizar, e por que eu acho isso importante? Nós temos que conhecer nossas ferramentas e nós temos que ser ousados. Quem é membro aqui sabe que acabam achando lá que eu sou saliente na instituição, porque às vezes eu fico indo contra algumas normativas que eu não concordo. Por exemplo, não posso usar o ChatGPT. Será que eu não posso usar? E por que eu estou falando isso? Porque a gente também tem que estimular. E eu acabo, nesse meu jeito, tentando influenciar outros. E eu acabei influenciando também Damos, aí ele pode dar o testemunho, porque me irritava ter que usar aquele sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça. Aquele sistema de videoconferência é péssimo. Ele é ruim, ele cria ruído, ele é difícil de acesso, ele não permite que eu utilize nenhuma ferramenta de inteligência artificial, seja de ruído, seja de transcrição. Eu cheguei, Damos, a gente tem aqui o Google Meet para utilizar. Testa aí. Já está contratado pelo PJ. Isso. Não, mas calma aí. Isso, mas não... Tá contando a origem. É a origem. Aí, por conta disso, eu disse, aí Damos, será se eu posso ou não? Ele foi por conta própria, bora usar, a gente assume o risco. Ele usou, aí inicialmente mostrou para pessoas do Tribunal de Justiça, isso aqui é interessante, mas as pessoas, mas isso aí não vai dar certo, porque não tem o Google Drive, porque viola LGPD, que não sei o quê. Aí ele insistiu, bora. Na prática, acaba mostrando que a regulamentação é porque quem está tomando a decisão não está conhecendo, de fato, o benefício daquilo. Então, a gente também tem que saber questionar. E eu estou falando aí, talvez os membros não gostem, mas eu gosto de servidor e assessor que me questione, que eu diga, faça isso. Mas ele vai chegar para mim, doutor, eu acho que dessa forma talvez não seja melhor, existe uma outra forma. Eu vou olhar, então vamos sentar aqui, me convença que isso aqui é melhor. Convenceu, a gente muda o processo. A gente tem que começar a utilizar as metodologias da iniciativa privada. Hoje em dia, a mentalidade de startup é de pivotar. A gente começa uma coisa, não deu certo, muda, experimenta. Nós estamos aqui na Ampem, a gente fez 3 meses e pouco. A gente chegou lá, não tinha sistema nenhum. Eu estava para ficar doido. Eu falei, Augusto, eu vou arranjar alguma solução aqui. Inicialmente pensei em uma. Testei, ficou uma semana, eu vi que não estava dando certo, eu já mudei. Quando algum diretor ia perguntar, não, mas aquela, bora, me ensina. Eu disse, não, eu já mudei, já tenho outra. Porque a gente não pode perder tempo, a gente tem que saber experimentar. E aí é um ponto, um apelo para a gente fazer, para as promotoras e os servidores também podem utilizar. A gente tem que ter algum ambiente dentro da instituição que nos permita a experimentação. A gente não pode pegar uma decisão de um procurador-geral, dizer, a partir de agora, a gente vai adotar um modelo desse em todas as promotorias. Como é que a gente sabe se vai dar certo ou não vai dar certo? A gente tem que ter experimentação. Isso, a gente tem que ter um ambiente, tipo um laboratório de inovação. Falar, Felipe Rotondo lá é doido, ele gosta de experimentar. Deixa eu fazer meu teste na minha promotoria, saber se vai dar certo ou vai dar errado. Faz em ambiente controlado. Deu errado, bora entender o porquê que deu errado. Ou se deu certo, bora botar e adotar para todo mundo. Agora a gente fica nessa de botar medo nas pessoas, de não acertar. Tecnologia só evolui com erro, tentativa e acerto. Se não for assim, a gente não vai conseguir evoluir. Então, acho que já falei mais do que eu tinha me programado aqui, Rocha, peço desculpa, mas eu me coloco à disposição para um eventual outro momento, em outro formato, porque eu gostaria de conhecer exatamente como é que é a rotina de cada um, o que cada um faz, porque para tudo que a gente faz, eu tenho certeza que existe uma solução ou uma forma melhor de fazer. O que a gente tem que ser é mente aberta. Eu tenho certeza aqui que algum de vocês faz algo melhor do que eu faço em alguma tarefa. E eu faço algo melhor do que vocês fazem em alguma tarefa. Bora compartilhar e trocar essa ideia para chegar num modelo melhor e nem que esse modelo dure só um mês e o mês seguinte haja algo melhor. Muito obrigado.
Alô, alô. Ah, agora sim. Mas vocês estão me escutando? É? Não, minha voz... Vocês me escutam aqui? Ah, precisa para gravação, né? Poxa. Mas tudo bem. Beleza. Certo. Então, bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa data. Agradeço muito o convite da doutora Carla, que é uma grande diretora, fazendo um trabalho excelente à frente da Escola Superior do Ministério Público. Acompanho o seu trabalho. Somos conhecidos, né, amigos de longa data, o doutor Carlos Henrique também, um casal maravilhoso, muito inspirador para a gente, para todo mundo. Então, agradeço muito esse convite e agradeço meu amigo Felipe Rotondo, que nós somos, né, parceiros também de longa data e agora nos afinamos também para essa questão tecnológica, que tudo surgiu como uma brincadeira, né, de uma ideia de Dr. Ferdinando, lá, que é o nosso juiz também, bem tecnológico lá de São Luís, ele... Não, por que vocês não começam a fazer uma oficina? Eu falei, oficina? Quem somos nós para ensinar alguém alguma coisa assim? Não, mas vamos trocar experiências, instigar o pessoal a ter uma mentalidade. Não, vamos tentar. E aí o primeiro evento foi um sucesso, né, lá pela Escola da Magistratura. E aí foi crescendo e nós, né, graças a Deus, estamos podendo replicar essa experiência em outros lugares. Agradeço a todas as promotoras de Bacabal, doutor Carlos Augusto, presidente da AMPEM, doutor Carlos Roston, lá de Imperatriz, demais membros, servidores. Obrigado mesmo pela presença. E, assim, como eu vim dizendo, nós não somos especialistas, né, não temos nem formação acadêmica na área de informática, mas Rotondo tem mais, ele realmente é o nosso papa disso, mas eu me considero mais um curioso que gosta de mexer, né, gosta de mexer, fuçar e daí descobrir, né, novas coisas. Então, o que eu faço aqui não é uma pretensão de ensinar, de fazer palestra, não me sinto nem capacitado para isso. É mostrar alguma coisa, instigar as pessoas a refletirem e conhecerem essas ferramentas. Então, na verdade, trocar experiências, fazer, né, ao vivo mesmo, porque, como a gente vai chegar, a inteligência artificial ela é um aprendizado constante, ela é uma evolução constante. Desde que foi disponibilizado o famoso ChatGPT até hoje, a evolução foi, né, exponencial. Então, a cada momento que a gente passa, a gente está aprendendo coisa nova. Então, todo esse momento de intercâmbio de experiências é um momento de compartilhar alguma coisa, mas também de aprender. Então, por isso que eu sempre aceito todos os convites, o que tiver, estou à disposição para novos momentos. Realmente seria interessante um momento mais prático já, dele mostrar toda essa parte aí do Google Workspace. A gente pode mostrar mais na prática o ChatGPT nas nossas atividades, mas esse momento, até pela limitação do horário, que nosso Roston está cronometrando aqui, vai ficar... Eu vou passar uma parte teórica, porque sempre onde eu vou eu pergunto, alguém já usou o ChatGPT? Aí eu faço essa pergunta aqui novamente, reitero, alguém já usou? Tem usado o ChatGPT? A versão paga, a versão gratuita? Gratuita, por enquanto, né? Pois é. Eu sinto informar que a versão gratuita ela não é muito... Eu acho assim que nem vale a pena usar. A gente sabe que a versão paga ela é cara, né, realmente, mas tem jeito de... Não é nem... o que eu vou dizer não é nenhum problema, porque a própria empresa permite, que é o compartilhamento de senhas. Você pode usar mais de uma conta ao mesmo tempo. Isso não é ilegal nem nada. É eles mesmos que permitem. Um dia vão bloquear, que nem a Netflix está bloqueando agora aí, mas enfim. Mas assim, eu digo assim, que pode parecer um clichê, mas os clichês são clichês porque são verdade. O tempo é o nosso maior recurso. Então, se eu tenho uma ferramenta que ainda que a instituição ainda não contratou para eu poder não pagar, mas eu vou pagar do meu bolso, mas ela vai me economizar o tempo,
eu vou otimizar meu trabalho, eu vou ter mais tempo para minha família, para fazer outras coisas, para ler, para estudar, para me dedicar a uma outra atividade até profissional, então isso não tem preço, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente recebe uma verba no final do ano de X. Todo mundo aqui recebeu um abono de auxílio alimentação. Ele custou X para a instituição. Será se a instituição tivesse investido esse dinheiro numa ferramenta que nos poupasse 20% do nosso tempo, 25% do nosso tempo, não seria mais benéfico para a gente do que esse dinheiro, esse eventual que a gente recebeu? A gente tem que começar a fazer esse tipo de questionamento. Às vezes o dinheiro imediato ali é bom, mas só que a gente tem que pensar em algo geral, que vai gerar o ano todinho. Se alguém diminuir 10% do meu trabalho, quanto é que isso não tem de valor para a gente? Aí é por isso que a gente tem que começar a instigar a necessidade de ver essas ferramentas para poder discutir com quem toma as decisões, que às vezes um investimento ali não é dinheiro gasto, é investimento em saúde, como a Clícia falou. Então, era só isso mesmo. Excelente. Então, eu acho assim, para esse primeiro momento de instigação, de troca de primeiro contato, é importante eu passar essa parte teórica, embora eu sempre reitere que eu não tenho esse domínio absoluto aqui, mas estou estudando, estou me dedicando a isso. E assim, tem várias ferramentas de inteligência artificial, como o Valtondo falou, são várias ferramentas estrito sensu, né, do Google, da Microsoft, do ChatGPT, mas tem ferramentas que a gente já usa no nosso dia a dia no celular que a gente nem sabe que é uma inteligência artificial, né? Mas para a gente, eu acho que a gente consegue ser mais produtivo quando a gente se especializa em alguma coisa, né? Então, assim, eu gosto do ChatGPT, tenho usado bastante e, assim, me satisfaz de forma que eu estou tentando, até para eu poder contribuir melhor com outras pessoas que têm interesse. Porque se eu começar a usar o ChatGPT, depois usar o do Google, usar o do Microsoft, embora todos sejam bons, tenham suas peculiaridades, você acaba não aprendendo a mexer em nenhum, né? Mas, enfim, então o meu foco aqui vai ser a questão do ChatGPT. Então, como vocês estão conseguindo enxergar ou querem para aumentar? Tá bom? O pessoal de trás está enxergando bem aqui o slide? Então, ótimo. Então, o ChatGPT é uma ferramenta que ela vai auxiliar, né, nos auxiliar em todos da área jurídica, no MP, qualquer área, né, para redação de documentos, pesquisas. E a potencialidade que o ChatGPT tem, principalmente na área da escrita, é uma coisa assim espetacular. Claro que todas as áreas do conhecimento humano vão se aproveitar da inteligência artificial. Mas o ChatGPT, ele tem uma característica que é o seguinte, ele é um modelo de linguagem natural, né, desenvolvido pela OpenAI, que é a empresa, né, que criou, capaz de gerar texto de forma autônoma e interagir com os usuários de maneira convencional. Então, o que ele é? Ele utiliza técnicas de aprendizado de máquina, como redes neurais profundas, para gerar e processar textos inteligentes. Então, imagine uma pessoa muito inteligente, um QI, e que ele conseguiu estudar todo o conhecimento humano já produzido, tudo que tem na internet. E ele conseguiria transformar aquilo ali em texto que, se você perguntar para ele vai lhe dar. Isso é o ChatGPT. Então, esse foi o propósito dessa empresa ao criar essa inteligência artificial. Nós vamos constantemente ensiná-la a tudo que tem, tudo da humanidade, todo o conhecimento, e a gente vai desenvolver uma forma dela poder responder com base nesse conhecimento dela. Então, é mais ou menos essa analogia que eu posso fazer. Então, como é que a gente não vai ter uma pessoa, um ente desse, para nos auxiliar? Que ele pode ser um auxiliar para qualquer atividade, que vai nos poupar tempo. Então, trazendo especificamente para a jurídica, né, isso aqui é só um exemplo bem raso, eu fiz bem resumido por causa do tempo, mas são infindáveis os recursos que o ChatGPT pode nos ajudar. Mas principalmente aqui, para o nosso dia a dia. Redação de documentos, né, elaboração de minuta de contratos, petições, pareceres, decisões, ofícios, documentos jurídicos, né, de forma eficiente. Né, ele faz pesquisas jurídicas, né, auxílio na busca e análise de jurisprudência, doutrina, legislação, compilação de dados, preparação para audiências, um exemplo que eu trouxe aqui, compilação de dados importantes, resumo de depoimentos, geração de argumentos, entre outros.
Então, o ChatGPT, ele é um grande auxiliar, principalmente na parte mais administrativa, essa parte burocrática, que a gente tem muito, todos nós aqui trabalhamos com isso, temos uma parte do nosso trabalho, infelizmente, é muito burocrático, muito, né, mas assim, nós temos que estar sempre inspirados para escrever. Nossa vida é redigir, é pensar e tentar transformar aquela ideia em texto. E nem sempre estamos inspirados, né? Então, ele ajuda muito nisso, né, a dar um start, dar ideias de forma muito mais rápida, que nada que eu fale aqui vai... O grande lance é ver ao vivo ele fazendo isso, mas tentar transformar isso em palavras às vezes é meio difícil, mas é uma coisa muito, muito fantástica. Então, algumas vantagens do uso do ChatGPT para a nossa área jurídica. Agilidade, né, porque ele vai executar essas tarefas rotineiras, burocráticas, muito mais rapidamente. E aí nós podemos nos concentrar nas atividades mais complexas, né, que afinal que demandam mesmo nossa inteligência, nossa capacidade de raciocínio, né? Nós temos que ter tempo para essas causas maiores, né? Então, no Ministério Público, no Judiciário, nós temos causas repetitivas, coisas que são, entre aspas, bobagem, mas, na verdade, todo o processo é importante, mas, assim, coisas, por exemplo, no Judiciário, tem empréstimo consignado, eu tenho que julgar 1000 empréstimos consignados, mas aí eu perco o meu tempo de estar julgando causas, né, que vão impactar ali Ministério Público, denúncia disso, denúncia daquilo, coisas, né, rotineiras. E me tira o tempo de analisar questões macro que vão impactar na sociedade. Então, ele pode ajudar muito nesse aspecto. Padronização. Ele vai gerar textos e respostas mais consistentes, né, reduzindo erros e melhorando a qualidade, porque ele tem uma escrita fantástica, de concordância, ele vai fazer um texto de melhor qualidade que qualquer um ser humano poderia fazer. Então, isso tem que ser aproveitado. Porque a gente, às vezes, tem que fazer uma coisa, ou o assessor faz, o servidor faz, aí o superior tem que analisar, tem que corrigir. Eu já trabalhei em setores lá do tribunal que tinha uma pessoa só para corrigir o português, que não sei o quê. Isso aqui já poupa todo esse trabalho, porque nessa parte ele é fantástico. Né? Assistência personalizada. Da assistência personalizada. A gente assumiu a ANPEM, eu criei um chat da ANPEM. O que é que eu fiz? Eu botei o estatuto nesse personalizado para ele poder interpretar. A ANPEM usa esse estatuto. Carlos Augusto é o presidente, Paulo Avelar é o primeiro vice, tal. Botei todo mundo. E botei alguns textos, outros documentos importantes. Quando eu peço alguma coisa pela ANPEM, ele consegue entender quem é o primeiro secretário e por que o primeiro secretário o expediente é dele, ou se é do presidente ou se não é. Ele consegue entender. Então, eu não preciso... ele consegue com os documentos. Aí, como é que pode utilizar isso aqui? A gente pode criar um assessor personalizado. E o que é que eu acho mais importante, porque eu acho que a gente deveria aprender isso aqui. Todos nós, promotores de justiça, recebendo documento da polícia, recebemos do Conselho Tutelar, quem tem com a infância, os documentos vêm péssimos. A gente poderia, nós, padronizarmos, falar, o que é que a gente precisa para uma representação de um adolescente, é dessa forma, faz um modelo pelo Ministério Público, fornece, ele coloca dentro do chat, cria um chat personalizado e exija, quando o Conselheiro Tutelar for fazer uma representação, utilizar, vai vir praticamente perfeito, do jeito que a gente quer. A gente não vai precisar gastar 20 reuniões com o conselheiro tutelar ou com o conselho tutelar para explicar para ele. Não, a gente só vai fazer o seguinte, a gente quer isso, utilize essa ferramenta. É só isso. A gente precisa evoluir, ou chamar o prefeito e falar, prefeito, a gente precisa melhorar o serviço, e por que o senhor não contrata essa ferramenta e disponibiliza para os servidores para vir uma qualidade melhor? A gente tem que começar a evoluir, entender a importância institucionalmente, consolidar essa importância e vender essa ideia para as outras instituições, para a gente poder ter a interlocução entre as instituições e, de fato, avançar. A gente não pode só Damos usar lá no judiciário, ou só eu e Clícia, ou mais poucos usarem, porque a ferramenta está posta, ela existe no mundo. Então, a gente tem que maximizar essa utilização e interligar nos outros âmbitos da sociedade. Perfeito. Então,
já me ajudou aqui na explicação da assistência personalizada e democratização do acesso, porque ele pode fornecer explicações simples, acessíveis, tudo pode ser modulado, você pode pedir para ele ser mais técnico, mais formal, você pode pedir para ele ser mais simples. Então, nós hoje estamos na era da linguagem simples, inclusive isso tem sido estimulado pelo CNJ, pelo CNMP, para que nós adotemos nos nossos documentos linguagem simples que o cidadão possa entender melhor. Claro que não vamos desprezar os termos jurídicos, a técnica jurídica, porque, aliás, até porque o direito é uma ciência e, como ciência, tem que ter sua tecnicidade, a gente não pode descurar disso. Mas, claro que a gente pode fazer de uma forma que o cidadão não precise necessariamente consultar um advogado, consultar alguém para explicar o que aconteceu naquele processo, né? Então, é muito interessante isso também. Limitações e cuidados. Aqui é importante também a gente chamar a atenção para algumas coisas, né? Isso porque muita gente está usando de forma errada o ChatGPT, está delegando o serviço, 100%, não está mais querendo nem pensar, né? Só delega e copia e o que ele fez, praticamente ele está fazendo o trabalho, e não é essa a ideia do ChatGPT, jamais. A ideia é só como um assistente, mas a decisão, a capacidade de decisão, as rédeas do que ele vai fazer, você que tem que dar. Então, não podemos simplesmente delegar. Na verdade, como o Rotondo falou, você exige dos outros e fornece os meios para a qualidade aumentar. Então, na verdade, o ChatGPT é curioso, parece paradoxal, mas ele, ao mesmo tempo que ele facilitou nossa vida, ele vai também dificultar. Por quê? Porque se todo mundo usa, se o seu concorrente usa, a qualidade vai aumentar. Então, você tem que fazer um negócio melhor também. Então, o sarrafo aumenta. Por exemplo, no mundo acadêmico, a gente vê muito isso. Se você faz um artigo do zero, de forma rudimentar, pesquisando, coisa por coisa e tal, você vai demorar mais e fazer uma coisa de menor qualidade. O seu colega lá de mestrado, doutorado, sei lá, que usa o ChatGPT de forma responsável, lógico, não é copiando, ele vai fazer uma coisa mais rápida, de maior qualidade. Então, por exemplo, isso no setor privado se aplica muito, mas no setor público também se aplica, porque nós temos concorrência também no setor público. Nós não podemos porque eu tenho um cargo, eu sou efetivo, eu tenho estabilidade. Não. Se você não se adaptar, se você tem um cargo de comissão, se você tem um cargo efetivo, você pode começar a sua produção a cair, você pode responder por isso. Então, nós também do setor público temos que nos especializar. Então, a qualidade vai aumentar para todo mundo. Então, na medida que ele dá uma facilidade, ele também dá uma dificuldade. Nada é de graça. Um exemplo dos assessores. Eu posso corrigir o documento que o assessor faz pelo ChatGPT. Mas por que ele não me entrega corrigido pelo ChatGPT? Se eu precisar toda hora ficar falando para o meu assessor, vou corrigir, eu opto não estar utilizando a ferramenta que eu já te apresentei. Então, nós temos que entender que as ferramentas estão disponíveis. Nós, elaboramos algum documento, a gente tem que conhecer e melhorar a nossa entrega. As ferramentas estão aí disponíveis. Eu cobro do meu assessor para ele utilizar, mas eu apresento. Então, a gente tem que começar. Não tem sentido mais chegar a algo errado ortograficamente. A decisão, entender. Às vezes, eu posso decidir por A ou por B. O assessor vai precisar me consultar, porque quem toma a decisão é o membro. Mas entregar algo mal feito ou mal redigido, hoje em dia não cabe mais isso. Perfeito. Então, vamos listar algumas das limitações e cuidados que devemos ter no uso do ChatGPT e de qualquer inteligência artificial. A precisão dos resultados, possíveis imprecisões ou erros nas informações geradas, exigindo sempre a revisão humana. Eu botei entre parênteses modo extrativo. O que é esse modo extrativo? Modo extrativo é quando você quer usar o ChatGPT como um oráculo que vai te dar a resposta de tudo, como se fosse um Google, como se fosse uma ferramenta de busca. E ele faz isso. Só que, ao pedir, ele pode alucinar, que a gente chama, é um termo técnico mesmo, alucinações. Ele pode inventar coisas, porque ele é um assistente fidedigno ao que você vai pedir. Se você pede, eu quero a jurisprudência do STF sobre liberdade de expressão, se ele não achar na base dele e tal, ele vai tentar dar uma resposta rápida com o que ele achar. Então, às vezes, ele vai inventar uma emenda e vai botar ADI número tal, publicado no dia tal, tal, tal. Aí você vai pesquisar, não existe isso. Ele faz. Então, nós temos que ter cuidado. Claro que cada vez menos ele tem... mas, assim, a gente tem que sempre checar. Eu sempre cito esse caso,
um determinado juiz em um lugar, no federal, não sei de onde, ele fez, né, aquele excesso de trabalho, fez uma decisão inteiramente no chat e jogou lá. O advogado foi recorrer, foi analisar a jurisprudência que ele citou, viu que não existia. Resultado, aí foi para a corregedoria, vai ser a maior confusão. Aí, ou seja, não justifica, né? Você tem que saber. Esses casos que estão acontecendo, e como eu tenho falado muito sobre isso, quando sai alguma notícia na mídia sobre isso, algum erro, aí já me mandam, olha aí. Gente, isso é bom, eu acho bom esses casos, porque eu vou pegando esses casos e vou dizendo como não fazer. Isso não é culpa da inteligência artificial. Aí querem usar isso para culpar a inteligência artificial e dizer, não podemos usar. Não, gente, a culpa foi do ser humano. O ser humano é que errou, o ser humano é que fez de forma equivocada. Teve um caso aí de uma senadora, eu vou dizer, não sei, alguma senadora da República que postou, foi fazer um post no Instagram, usando, que ele também é muito bom para ajudar nas redes sociais, ele é fantástico, mas foi postar alguma coisa em alusão a poetas ou escritores famosos maranhenses. E aí o ChatGPT botou a Graça Aranha. Todos nós sabemos que Graça Aranha é um homem, né? Mas não é Graça Aranha, não sei o que, Graça Aranha, é o sobrenome, né? E ela postou nas redes sociais. Nós devemos agradecer a Graça Aranha, não sei o que. Isso aí foi um mico geral, aí me mandaram, olha aí. Rapaz, mas isso aí foi culpa dela, da assessoria, não sabia que Graça Aranha é homem. Isso é só um exemplo, mas eu vou agariando esses exemplos para a gente ver, tem que checar. Aí dá um exemplo aqui. Quem trabalha com procedimento administrativo, que dá despacho, assim, que faz a minuta do despacho. Pronto. Às vezes, a gente está acostumado a fazer diligências específicas. Na rotina, a gente tem 3 diligências que a gente sempre faz. Como é que eu utilizo? Eu peço, com base nesse caso, eu estou sugerindo essas diligências. Eu digo que eu estou fazendo. Portanto, essas diligências estão adequadas ou existem outras possibilidades? Ele vai te pegar aquelas 3, vai fazer uma avaliação e vai te sugerir mais 5 ou 6. Cabe a nós pegar e avaliar se aquilo ali também cabe. Mas ele consegue dar insights que a gente tem. Só que a gente, como o Damos está falando, a gente precisa checar se aquilo ali é adequado. Então, o assessor, que Lícia for fazer, ele não vai poder só pegou os 6 lá. Tinha 3, ele me entregou 6. Tá ótimo. Não. Senão o promotor vai fazer. O assessor pega, checa, vai fazer aquela checagem. Mas ele já te entrega algo a mais e que tu pode qualificar para o promotor. Então, é não confiar 100%, porque se eu for utilizar 100% da inteligência artificial, eu não preciso de assessor, porque basta eu dar o comando. Então, o assessor tem que usar o comando e fazer o crivo para apresentar para o membro, porque a gente, por mais que a inteligência artificial seja boa, ela não dá muitas possibilidades, a gente ainda precisa de uma avaliação humana para saber se isso é adequado ao nosso trabalho. Certo, aí prosseguindo aqui. Então, vieses e preconceitos, o ChatGPT pode apresentar vieses de raça, gênero, outras características, embora isso aqui não seja muito comum, mas é sempre bom verificar. Privacidade e segurança, necessidade de atenção com a proteção de dados e informações sensíveis. Isso aqui é importante também, porque tudo que você joga lá no ChatGPT vai para a base deles lá, né? Então, tem que ter muito cuidado ao compartilhar dados, coisas sigilosas e tudo. Você pode tentar usar de forma mais anônima, anonimizar as situações, para não... Porque ele está tudo lá nos disclaimers deles lá, que você sabe, você jogou lá, você está... Inclusive, ele vai usar isso aí para aumentar o aprendizado dele também, né? Então, todo arquivo que você joga lá vai ficar na base e não tem mais como você depois chorar por isso, né? Então, é bom a gente sempre ter cuidado com essas coisas mais sensíveis, né? Ética e responsabilidade. Reflexão sobre os aspectos éticos e legais do uso da ferramenta com contexto jurídico. Eu bolei essa expressão aqui, não usar como muleta. O que é isso? É você simplesmente delegar, aquela história de mandar ele fazer, você copia e cola como se fosse seu e acabou. Você tem que ser responsável. Você não pode fazer isso sem checar. Você tem que usar ele. Você não vai fazer um artigo jurídico, copiar e colar e assinar e entregar lá no mestrado. Isso claro que é possível. Você pode fazer, ele vai fazer. Mas você tem que ter esse senso de responsabilidade, né? Ele não tem direitos autorais, não tem nada. Você pode, né? Tem até gente que tem ferramentas que já pegam um texto e jogam numa outra ferramenta para humanizar o texto. E aí você pode usar aquilo ali, né? Enfim, mas aí cada um sabe de si.
Mas eu sempre, onde eu passo, eu incentivo. Gente, não é assim, não delegue, não terceirize, não delegue a sua capacidade de pensamento, porque se o ser humano delegar a sua capacidade de pensamento, o que vai sobrar? Não vai sobrar mais nada. Então, isso é o cuidado não só com a tecnologia da inteligência artificial, mas com todas as tecnologias. Hoje a gente vive num mundo muito rápido, muito dinâmico. Então, ninguém mais quer pensar, ninguém quer... Então, a gente tem que... É aquela coisa a gente tem que se amarrar no mastro lá, né, da história da mitologia para resistir ao canto da sereia de querer... Não, gente, eu não preciso mais pensar, ele vai fazer tudo para mim. Não, você tem que assumir e não pode... terceirizar a mentalidade. Hoje em dia, a gente, por exemplo, eu mesmo me sinto muito frustrado. Hoje eu não leio mais livros como antigamente. A gente não para mais para ler um bom livro, né, degustar. Tudo é informação instantânea. É muito melhor assistir uma série no Netflix, um filme, uma coisa rápida. Entendeu? Então, a gente está nessa... A tecnologia traz isso, traz essa questão. Então, temos que ter muito cuidado e muita ética, muita responsabilidade de usar essas ferramentas. Aqui, prosseguindo, né? Isso aqui já está meio repetitivo, eu vou pular. Mas é interessante, ó, o futuro das profissões. É porque eu aumentei e acabou comendo aqui. Que a gente tem que sempre refletir, a gente estava conversando aqui antes, né, na roda aqui de conversa antes da palestra, que alguns empregos, algumas funções vão ser remodeladas, algumas até extintas. Infelizmente, a gente sente que, infelizmente, algumas profissões... Mas, assim, o ser humano tem que se adaptar. Ele é adaptável por natureza. Então, na verdade, o que temos que fazer não é ficar lamentando, é nos qualificarmos para a gente se adaptar e sempre ter a posição na sociedade. Porque, senão, assim, esse progresso da inteligência artificial, das ferramentas, ele vai acontecer independente da gente. Não é se eu sou contra ou a favor, não interessa. Vai acontecer. Depende dos grandes players aí do mundo, dos grandes governos, grandes empresas. Então, infelizmente, nós temos que por exemplo, eu sempre dou esse exemplo dos cobradores de ônibus. Não existe mais cobrador. Esse pessoal todo perdeu emprego, mas tiveram que fazer outras coisas. Hoje em dia é só passar um cartão lá, você pagou, né? Então, infelizmente, acontece. Então, você tem que se qualificar e claro que também é responsabilidade governamental oferecer oportunidades e tudo de qualificação. Então, na nossa área jurídica, o Rotão estava até dizendo, rapaz, para que precisa de juiz? Não precisa mais de juiz, rapaz. É só botar uma base aí e que vai decidir com base. Eu falei, faz todo sentido, você está certíssimo, é isso mesmo. Então, eu tenho que me... Agora, se for se substituir, eu só quero ser aposentado com vencimentos, né? Com meus vencimentos eu aceito, não tem problema nenhum. Mas é verdade. Então, vamos lá. A integração para nós aqui, os operadores do direito. Automação de tarefas, né? Ele agiliza a elaboração de documentos. Aqui já está ficando repetitivo, vamos logo partir para a prática para dar tempo de demonstrar alguma coisa na prática. Padronização, né? Aprimoramento de habilidades. Você pode usá-lo para... eu quero estudar um assunto, eu quero me tornar... conhecer mais aquele assunto. Ele vai lhe fornecer, né, um material para você. Ele é muito legal, a gente pode brincar aqui, que você sempre pode pedir para ele explicar de forma mais simples. Explique como se eu fosse uma criança de 10 anos. Explique o que sei lá, princípio da dignidade da pessoa humana como se eu fosse uma criança de 6 anos. Ele vai fazer uma anedota. Faça uma anedota explicando o que é isso. Ele faz. Então, tudo ele vai te facilitar para você entender a linguagem, né? Então, conclusão, né? É uma ferramenta poderosa, pode trazer diversos benefícios para os operadores do direito, desde a agilidade da execução de tarefas até melhoria na qualidade dos serviços prestados. No entanto, é crucial que sua utilização seja feita de forma responsável, com a devida atenção aos aspectos éticos e legais. À medida que a tecnologia evolui, é fundamental que os profissionais do direito se mantenham atualizados e busquem formas de integrar o ChatGPT à sua rotina de trabalho, sempre priorizando a prestação de serviços com excelência. Inclusive, a própria apresentação é um exemplo que eu sempre dou. Quando eu finalizo essa apresentação, eu mostro essa ferramenta aqui, ó, esse site chamado Gama App, que também usa inteligência artificial. Vocês imaginam, vocês têm um palpite de quanto tempo eu demorei para fazer essa apresentação aqui? Acho que uns 30 segundos, né? Eu passei mais, sério mesmo, eu passei mais tempo escolhendo esse fundo aqui do que... Ou seja, antes a gente tinha que fazer os slides, fazer os textos, aí vai para o PowerPoint, escreve. Essas ferramentas, Gama.app, eu só digo assim, eu estou dando, eu falei assim, você abre o tema aqui,
E deixa eu ver se eu posso abrir um aqui ao vivo. É gama.app. Gama é um site. Só botar gama.app. Ó, vou criar novo. Gerar. Eu só botei assim. Sobre alistamento eleitoral? Ah, não. Aí tu já quer que eu faça. Não, eu quero só. Eu só botar. Eu vou ministrar uma oficina sobre chat GPT para o Ministério Público. Aí eu digo que eu preciso explicar de forma acessível o que é o chat GPT e como pode ser utilizado. Aí eu só digo isso, aí vou gerar o esforço, ele vai... Ó, ele já... Aí eu escolhi... Eu passei mais tempo escolhendo esse negócio aqui. Bonitinho, né? Fazendo ao vivo aqui para vocês. Então, olha o tempo que isso aqui me poupou. O tempo que a gente gasta horas, às vezes, fazendo uma apresentação dessa. Ele já faz, é claro que eu vou checar tudo aqui, ó. Hora de... Não, para professor, isso aqui, meu Deus, não existe mais. Você... Aí, ó. Não é impressionante? Aí vem cá. Isso aqui é impressionante, mas aí a gente precisa entender que, de fato, ela é boa e começar a utilizar e exigir que nossa instituição incorpore isso no nossa ferramenta de trabalho. A gente não pode só ficar na ideia, é legal. Sim, bora usar e exigir. Bora, o assessor aí, os assessores, servidores, comecem a usar, exijo da chefe de vocês que elas também utilizem para poder a chefe de vocês utilizarem e cobrarem de quem é diretor, de quem é PGJ, para poder colocar, para não ficar só numa ideia, porque isso aqui está disponível, é possível. A gente só não usa porque não teve alguém que tomou a decisão para dizer, a gente tem que usar. Ó. Estão vendo aqui? Ficou perfeita essa apresentação. Eu fiz aqui em segundo. Cara, não tem. Então, qual é a justificativa para não usar, né? Agora vamos pro chat GPT. É que é só. Eu sempre gosto, eu mostro, porque eu não vou dizer aqui que eu sou o cara, eu fiz essa apresentação aqui. Demorei, eu sou o cara, olha como uma apresentação brilhante aqui. Não, foi tudo... Ele fez para mim, eu corrigi, eu ajeitei algumas coisas aqui, adaptei e pronto. Então eu digo para ele... Às vezes, um post do Instagram que eu faço melhor sobre essas oficinas, eu digo, olha, o post foi feito com o ChatGPT. Porque você tem que estimular, tem que... Isso está acessível para todo mundo. Vamos aqui abrir o chat. Foi feito pelo ChatGPT, mas só que o comando foi tu que fez, então é tu que fez. Então, ele me auxiliou naquilo que eu já faria. Isso. Eu demorei 4 horas para elaborar, ponto a ponto. Qualquer um aqui teria capacidade de fazer essa prestação. Isso. Só que demoraria muito mais tempo. Não, é só um ponto aqui que a gente também precisa entender. Nós todos aqui temos acesso. Se eu pegar, nem todo mundo tem a paga, mas vamos supor aqui que a gente conseguiu uma versão gratuita e todo mundo hoje vai ter uma versão paga. A gente vai elaborar uma denúncia agora pelo ChatGPT. Vão ter denúncias aqui melhores que as outras, porque o comando, que é de quem entendeu como utiliza a ferramenta, utiliza melhor do que outros. Então, a gente não é porque tem lá, tem o ChatGPT que todo mundo vai fazer igual. Ainda assim, continua a necessidade de nós entendermos como utiliza, nós exercitarmos nosso raciocínio lógico para podermos fazer melhores comandos. E para isso, a gente sempre vai precisar de ensino, de instituições como a escola, que façam capacitações para a gente ir melhorando. O que vai acontecer é que a forma de ensino vai se modificar ao longo do tempo. Agora, a nossa capacidade intelectual sempre vai ser fundamental e ela vai ter que ser desenvolvida. A gente precisa entender a lógica das coisas para poder fazer melhores perguntas.
A pergunta dele aqui foi boa porque ele disse, eu quero uma apresentação para o Ministério Público de maneira simples, não sei o quê. Ou seja, ele deu o comando exato para o ChatGPT. Porque ele poderia ter feito, faça uma apresentação do ChatGPT. Ele poderia entender que ele está apresentando aqui para professores de informática, doutores de informática, vai fazer uma explicando tecnicamente o que é o ChatGPT, como é que é a inteligência artificial generativa, e não teria interesse nenhum para cá. Mas como ele direcionou, ele entendeu onde ele está e para que ele quer, a apresentação dele foi perfeita. Mas aí ele precisou entender, como ser humano, em que ambiente ele está. Então, sempre vai ter a necessidade do ser humano. Perfeito. Então, meu amigo controlador do tempo aqui já me chamou a atenção, então vamos agilizar. A gente tem que fazer um momento posterior só para essa parte prática, mas para não ficar sem nada, a gente vai demonstrar aqui algumas coisas. Eu marquei essa informação que fica. Essa informação ela fica em todas as páginas que você abre do ChatGPT. É o maior disclaimer deles, porque eles não querem ser responsabilizados civilmente por eventuais erros. Então ele diz assim, o ChatGPT pode cometer erros. Considere checar informação importante. Então toda a conversa que abre fica isso aqui, para deixar claro para você. Olha, cheque, confira. E nas próprias conversas, ele sempre finaliza, mas considere, é sempre importante revisar, não sei o quê, consulte um profissional da área, dependendo do que você pede, né? Então, essa é a página inicial da versão paga, tá? Se ninguém... É só botar OpenAI, né? OpenAI no Google, com ChatGPT, e você vai para a página de login, você pode criar uma conta gratuita e já começar a usar a versão 3.5. Mas aí você pode ver a versão paga. Do lado esquerdo aqui, nessa coluna, nós temos as conversas anteriores, então ele sistematiza desse jeito. Cada conversa que eu abro, ele já bota o nome, que você pode editar para facilitar a sua pesquisa. Então você sempre vai ter acesso às suas conversas anteriores. Você pode apagar também. E aí, o que é interessante saber? Cada conversa dessa tem uma janela de contexto. O que é janela de contexto? Ao abrir uma nova conversa e você vai introduzir um determinado assunto, ele vai se moldar àquilo que você está falando. Então, se você começa a conversar como um Ministério Público, como promotor, como juiz, como advogado, como um design industrial, como alguma coisa, ele vai passar a se comportar naquela conversa dentro daquela... Ele vai incorporar essa persona. Então, não é bom você, na mesma conversa, iniciar um assunto e depois pedir para ele falar de outra coisa. Isso vai dar um bug na cabeça dele e ele vai começar... Ele não vai dar... Ele pode até conseguir se virar, mas o risco de ter informações de qualidade menor aumenta. Então, eu sempre aconselho, faça uma conversa para cada assunto, certo? Então, eu quero fazer um ofício no assunto tal, abra aquela conversa. E depois, agora eu quero fazer um parecer sobre outro assunto, aí abre outra conversa, certo? E dentro das customizações, esse aqui é só para a versão paga. Você tem a opção de usar essas instruções customizadas ou não, né? Você ativa aqui. O que é isso aqui? Você diz para ele o que você quer e quem você é e como você vai utilizar o ChatGPT. Se você botar isso aqui, aí eu botei o que eu sou, o que eu faço, o que eu vou fazer, até que coisas pessoais, e habilitei. Então, o que acontece? Em todo chat novo que vai abrir, ele vai saber que eu sou essa pessoa aqui. Então, ele vai sempre conversar comigo como juiz, que faz isso, que gosta disso, que faz isso. Certo? Então, cada conversa nova, ele vai... Então, todo mundo... Mas, se você desabilitar isso, a cada conversa nova, você vai ter que iniciar o contexto. Vai ter que dar o contexto para ele. Então, aí, isso é muito pessoal de cada um. Né? Eu costumo usar isso porque é a minha conta, só eu uso e eu vou usar para isso. Para essas coisas aqui que eu botei. Mas eu vou até desativar aqui para fazer os exemplos, para ele não confundir as coisas. Eu vou desativar. Diga lá, Augusto. Se a pessoa tiver mais de uma atividade, ela quer produzir texto em várias áreas, ela pode colocar... Pode colocar. Eu botei tudo... Não, mas pode botar nessa parte introdutória também. E aí ele vai... Não, é melhor, mas... Eu vou mostrar aqui o que eu botei. Eu sou juiz do Tribunal de Justiça. Na minha atividade, além de proferir despacho, eu digo o que eu faço, né, decisões, despacho, realizar audiência. Também preciso responder a ofícios administrativos.
Parará. Gosto de jogar xadrez, ler e assistir filmes sérios. Tenho um projeto de iniciar um canal no YouTube e ajudar profissionais de direito a utilizar o ChatGPT para auxiliar nas tarefas jurídicas. Tenho um projeto de me tornar um professor coordenador de um curso online específico para pessoas que querem fazer um concurso da... Já estou dando spoiler aqui das minhas coisas, mas enfim. Utilizarei o ChatGPT para me auxiliar em todas as atividades. Então, aí eu digo como eu quero que ele responda. Ó. Precisa ter uma certa formalidade, mas sem uso de expressões jurídicas muito rebuscadas ou arcaicas. Gosto de textos mais concisos, mas sem ser rasos de conteúdo. Pode me chamar de Felipe apenas. O chat deve permanecer neutro. Então, eu customizei tudo. Então, por exemplo, aí eu salvei aqui. Então, se eu abrir uma conversa pedindo uma decisão, ele já sabe que eu sou o juiz. Se eu abrir outra conversa dizendo, olha, eu quero um roteiro de um vídeo no YouTube, ele sabe que eu quero agora questões objetivas, você formule questões objetivas para um simulado de um preparatório para a magistratura. Aí ele já vai. Então, tudo isso que eu botei aqui, então você pode botar, sou promotor de justiça da promotoria tal, sou presidente da associação do Ministério Público, gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, tal, quero que você se comporte dessa forma e salvo. Então, em todas as conversas, ele vai entender dessa forma. Entendeu? Oi. Isso é um problema. Infelizmente não tem como. Todo ele é inglês. Mas a não ser que você use o tradutor do navegador. No Chrome você pode traduzir. Ó, eu posso botar aqui, vamos ver se ele traduz, fica bacana. Ativar a tradução. Ó, deu certo. Mas isso aqui não é do ChatGPT. O ChatGPT sempre... Essa parte é em inglês. Ele responde tudo em português. Ele sabe todas as línguas. Tudo que você quiser. Se quiser, eu quero um texto em alemão, em turco, ele vai botar. Mas a interface é em inglês, né? Então você pode... Aí eu recomendo. Foi interessante. E aproveitando isso, é importante qualquer pessoa que queira falar alguma coisa, por favor, fale que é essa interação que é importante. Mas você usa... Todo o navegador tem isso. O Chrome, o Mozilla, esse aqui é o Safari, né? Mas, traduzir. Como eu gosto, eu tenho uma familiaridade com o inglês, eu não traduzo, mas... E ver que ele ficou perfeito, né? Mas... Agora, como é que volta? Eu nunca usei isso. Eu não quero para traduzir, meu filho. Ver o original. Pronto, vamos lá. Então, perfeito. Aí eu vou desativar, só para a gente fazer o teste aqui. Certo? Então, eu vou iniciar uma conversa aqui. E daqui a pouco a gente vai falar sobre os GPTs customizados, que é a cereja do bolo, que é a nova funcionalidade, mas só tem também, infelizmente, na versão paga. Então, me dê sugestões aqui. Eu vou iniciar uma conversa, vou dizer para ele que eu sou um promotor e que eu preciso fazer alguma coisa. Aí, como vocês têm muito mais conhecimento do que eu... Mais sobre o quê? Eu acho o seguinte, quem atua aqui com atendimento ao público? Conta um caso que alguém chegou para ti, tu quer uma solução, passar para um assessor teu fazer. Diz, a pessoa aqui está querendo atendimento pensei, no hospital, está faltando medicamento X. Peça para fazer o atendimento, é só para ele redigir. Tu pensa como tu é o cidadão. Tu é o cidadão, aí ele vai fazer o papel de promotor. Ele nem é promotor, mas ele pode fazer. Aqui. Só conta o caso. Pronto. Vou dizer assim, receber... Não, mas deixa eles criarem o caso. Recebi uma denúncia... Elícia, é tipo aquele ontem que eu queria fazer uma representação da ouvidoria, ele me cortou. Que eu queria fazer uma representação da ouvidoria do consumidor, ele me cortou. É só para mostrar, por exemplo, o cidadão foi lá na promotoria fazer um atendimento. Eu não entendo por que tem que ser o atendimento primordial do membro. O assessor pode, com base nessa ferramenta aqui, receber e dar a primeira orientação. Aí, superada aquela orientação não é suficiente, aí vai para a segunda instância, que seria o membro. É nesse sentido que eu queria apresentar. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui que é qual. Fala aí sobre a questão do... Poluição sonora. Poluição sonora, pronto. Um cidadão da comunidade da cidade de Bacabal, informou que o vizinho... Não, vamos botar a prefeitura. Que a prefeitura do município está
carro de som em níveis elevados, fazendo propaganda de suas ações institucionais e promovendo a figura do prefeito. Bom, esse é o caso. Vamos ver, aí eu já vamos refinar. Isso, não. Aí, bem aqui, esse aqui é o caso. Beleza, isso aqui qualquer pessoa consegue relatar o que veio. Aí, não. Às vezes eu gosto de fazer, só jogar isso aqui, porque o que acontece? Como é que ele funciona? Isso, Chat. pode ser. Esse nome chat é o seguinte, você pergunta, bota uma coisa e ele vai responder. A partir da resposta dele, você pode ter ideias, insights, Pronto. e fazer uma pergunta mais refinada. Pronto. Então, às vezes, não é bom ser generalista, mas às vezes você começa com genérico, que a resposta dele vai dar ideias e Pronto. aí nisso você vai trabalhando, refinando. É ótimo. Então, toda a conversa, ela é uma dialética entre você e a máquina. Então é interessante, e aí você vai refinando até... Tinha gente que não estava sabendo usar, que eu achei, por isso que é interessante essas oficinas, que falou, não, doutor, eu achei o seguinte, eu perguntei, ele respondeu, eu pensei, eu não gostei da resposta e pensei que acabou. Não, não acaba. A conversa pode ir até... É muito extensa, né? Então vamos fazer um teste. Eu vou só jogar isso aqui. Eu não vou nem dizer nada. Aqui, por exemplo, ele colocou aqui, ele não deu comando nenhum. Então, muito provavelmente, ele vai explicar sobre o caso. Ó, o que você pode fazer sobre isso? É a reação de todas as oficinas, tem essa reação. Olha o tempo que a gente vai... A gente poderia até fazer essa análise, mas demoraria muito para eu pontuar. E com essa qualidade, essa rapidez, não tem como. Calma, é só... Vamos... Eu ia botar o exemplo da criação dos porcos da Árvore de Cucu. Eu vou botar. Olha aí. Olha essa resposta. Aí daqui eu posso fazer inúmeras... Pronto, aí eu posso já fazer o ofício, pedir... Vamos... Tu pode mandar vamos fazer. Fazer a representação para o colega que tem essa missão. Hã? Tá, o comando foi muito simples. Genérico. Foi extremamente genérico. Só isso aqui. Ele não deu ordem. Eu só disse que eu era promotor, para ele entender nessa janela de contexto, que ele está assumindo a função de promotor, e que recebeu sua denúncia. Só isso. E ele já... Qual é o mistério da pessoa, do servidor que está lá no atendimento? Aí, para mim, o que é que vem na minha mente? A gente reformular o nosso modelo de ouvidoria. Enquanto a gente está aqui, eu já acabei de receber o João lá da ouvidoria, me mandou aqui uma pergunta, porque como ele já viu que eu respondo muito, ele antes de mandar, ele está me perguntando se é caso de mandar para a promotoria ou não, senão ele vai arquivar. Faz sentido esse despacho, vocês fazem um despacho, né? Instaurando um Isso. despacho. Aí, por que a gente não reformula a ouvidoria e capacita os servidores da ouvidoria para fazer essa análise prévia? Porque o cidadão chegou, ele poderia chegar com uma informação dessa. Ele vai orientar, você pode fazer isso, isso, isso e isso, você já fez ou não fez? Aí sim, superado, teve um questionamento, aí sim, vamos acionar o Ministério Público. A gente conseguiria, com 5, no máximo 5 servidores, 2 servidores, a gente conseguiria dar demanda praticamente do estado todo, da ouvidoria, com uma resposta eficiente, rápida e sem atarefar todas as promotorias, sobrando tempo para a gente fazer outras atividades. O que vai acontecer aqui, na ouvidoria? Chegou lá, entrou em contato com o João, da ouvidoria, ele não tem a autonomia para decidir, ele vai ter que registrar, vai ter que fazer um ofício, vai mandar para mim, eu vou ter que receber no sistema, eu vou ter que mandar um ofício para a ouvidoria dizendo o que eu fiz e ainda dar uma resposta para o cidadão. Imagina o tempo que a gente perdeu se ele já pudesse dar essa resposta antes. Aí, prepare. Aí o código de prefeitura, né? Cópias, coletar depoimento. Elabora a minuta dos expedientes nacionais. Inclusive ele vai encadeando, você pode fazer o processo todo aqui. Teve um teste que eu fiz numa outra oficina, que a gente fez a inscrição inicial,
fez a contestação, fez a sentença, fez o recurso, fez o acordo, fez o processo todo. Aí qual é o pulo do gato? Nós, membros, servidores, exigimos da administração para que interligue isso no nosso sistema, para a gente não ter, porque ainda assim ele vai precisar ali elaborar um número de ofício, porque o chefe aqui não sabe qual é o próximo ofício, mas o nosso Digidoc tem. Então, se ele for interligado no Digidoc, ele já saberia qual é o próximo ofício. Se nós tivéssemos o banco de dados da prefeitura aqui, saber quem é o secretário, ou então fazer uma API junto com o portal da transparência do município, ele já saberia quem é o destinatário daquele ofício, automaticamente ele adicionaria. Então, é a gente começar a utilizar as ferramentas. Quando a gente utilizar, elas vão surgir outras necessidades para a gente aprimorar. Aí a gente vai cobrar de quem tem algum poder. Hoje a gente não pode contratar, mas a administração superior pode. Só que a gente só vai fazer isso utilizando. É por isso que eu também sempre me coloco à disposição, e quanto mais pessoas souberem utilizar, maior a exigência vai ser para a administração superior. E assim a gente vai evoluindo. Mas não, só um outro caso. A pessoa não fazer o robô, mas só para ter uma formação. Legal, é Olha aí, ó. salva que ele faz no final. Ele sempre faz essa referência, né? Sempre faz. Mas olha o tempo que pouco. Isso aqui já está tudo pronto. Você nem precisa se aprofundar para ver que está tudo certo. Nunca mais a gente vai ficar com os procedimentos com mais de 100 dias. Não tem justificativa para fazer um ofício. Eu acho, ó, qualquer cidadão, qualquer membro servidor teria capacidade de fazer esses ofícios, tudo. A civil pública com auto de improbidade. Tu explica aqui a resposta, se não for suficiente para atender, ela pode passar civil pública. Porque ele tem que entender que não foi a resposta. Desculpa. Não, para. E o depois. Assim, tá. Aí faz o que? Peço para seria de improbidade ou de obrigação de fazer? De improbidade? Só para ponto prefeito, né? Inclusive, no comando eu posso jogar de forma... Eu não preciso fazer uma coisa bonitinha. Eu posso até errar o português, a concordância, que ele vai entender, entendeu? Isso é muito legal. Porque às vezes você não está nem inspirado nem para fazer a pergunta direito, mas você bota... Não, eu quero isso e isso, fala de forma bem formal. Não, eu quero uma decisão assim, assado. Não, eu recebi um ofício assim, assado. Você joga aqui e ele vai. Isso aqui é fantástico. Ele sempre organiza. Bora ver agora. Sim, não, aí é só um esqueleto que vai, mas já dá uma base que você... Né? Ele é muito bom para essa questão de brainstorms, de ideias, de quando você está... Não, eu quero ideias para um artigo, ideias para um post nas redes sociais. Ele vai, né, integrar. É bom. Eu sempre procuro por fora. Eu não peço jurisprudência para ele, não. Mas, enfim, pode... Mas o que eu gosto de fazer é o seguinte... Isso. Exatamente. Porque a gente acaba, às vezes... vendo a aura de tá tudo certinho, não, então isso é muito bom bater nisso. Mas só rapidão, mas para jurisprudência o que eu faço? Eu pesquiso por fora para inserir, mas eu também uso assim, eu pego às vezes um acordo ou uma emenda e peço para ele explicar melhor, para ele pontuar, aí fica melhor na peça. Então, para isso, ele é fantástico. Você pega a jurisprudência verdadeira, que você de qualidade, e isso é que é bom. Você... O modo interpretativo, que é que você dá o material para ele, é muito melhor do que você querer usar ele como oráculo. Então, você tem que fornecendo material de qualidade, os modelos, os documentos, as doutrinas, os livros, as jurisprudências, ele trabalha brilhantemente. Aí ele não vai errar, não vai alucinar, porque você está dando o conteúdo e daí ele vai trabalhar com isso e vai te dar um resultado de melhor qualidade.
como é que eu faço, Lícia, com a jurisprudência? Se eu estou precisando de uma jurisprudência, é porque a lei ali não está clara, não é evidente. A gente precisa, então, de uma construção. Eu pego a jurisprudência que eu entendo, que eu concordo com ela, copio a jurisprudência e digo, com base nessa jurisprudência, faça a peça. Tu pega o caminho inverso, entendeu? Aí ele vai entender os argumentos daquela jurisprudência, o fundamento daquela decisão, e aí vai elaborar a peça. Cara, a gente tem que ter um momento só para isso. Será que eu tinha alguns minutinhos para mostrar um GPT, essa funcionalidade? Cadê? Ele saiu o cronômetro. Só para eu mostrar a funcionalidade, vai ser bem rápido. Além de, então, esse é o padrão de você abrir uma conversa, né, para cada coisa e vai conversando. A outra funcionalidade que revolucionou essa questão são os chamados GPTs personalizados. O que é isso? Você pode criar dentro do GPT outro GPT, outro robô, outra conversa dela, mas que ele vai só tratar daquele assunto que você escolher. E você, inclusive, pode botar isso numa loja de aplicativos, que é como se fosse uma App Store, uma Play Store, que você pode disponibilizar para outras pessoas usarem, e você também pode usar de outras pessoas. Então, por exemplo, eu criei um GPT que é especializado em criar imagens. Eu tenho um GPT que é especializado em pegar o link de um vídeo do YouTube e transcrever e resumir aquele conteúdo. Isso tem, eu estou dando exemplo que existe. Fica a dica. Eu quero usar um GPT que vai humanizar a minha escrita. Que eu pego o texto que eu fiz no GPT, jogo lá, ele vai transformar como se fosse uma linguagem mais humana. Ele tem. Eu tenho um GPT só especializado em fazer artigos científicos. Então, aí tem uma loja, aqui são esses GPTs, explorar GPTs, né? Olha aqui, tem, daqui a pouco vai ser tudo... Aqui ele separa por tópicos, na escrita, produtividade, pesquisa, programação, educação, estilo de vida. Aqui são os mais famosos, né? YouTube, ele faz os vídeos. Esse Dolly é para imagens, faz vídeos. Escreva para mim. Sora, que é o que está revolucionando a indústria de vídeos. Canva, aqui o famoso Canva, ele já faz a apresentação do Canva aqui, você pede e ele já joga no Canva. Isso é outra ferramenta fantástica também. PDF, tudo vai ter. Então, e aí, quanto mais você especializar, mais efetivo ele vai ser. Então, por exemplo, eu posso criar... aqui são os que eu criei. Eu vou mostrar um exemplo dos meus GPTs. Né, aqui. Então, por exemplo, eu criei um assistente jurídico da Corregedoria. Isso aqui foi para a minha palestra na Corregedoria do Judiciário. Eu elaborei ao vivo lá para eles um assistente que só faz ofícios administrativos da Corregedoria. Aí joguei modelos, você bota os arquivos lá, eu quero que seja desse modelo, dessa forma, dirigido, e ele vai fazer coisas daquele jeito. Bom, assistente do Digidoc, esse eu uso muito, que eu recebo muito Digidoc lá da Corregedoria, da Presidência do Tribunal, e eu já respondo. Do plantão, não. Plantão eu pego o parecer do MP, eu jogo aqui e transformo na decisão, decretando a preventiva, ele já faz. Em 2 segundos. Até, lei da Maria da Penha, YouTube é jurídico, preparatório Enan, aí que foi de outra palestra que eu dei também. Então, isso aqui é fantástico, e a criação é muito fácil. O que ele fez? Essa é a plataforma de criação do GPT jurídico. Do GPT jurídico, não, do GPT específico, customizado. Então, você não precisa ter conhecimento nenhum de programação. Você não vai fazer um programa. Ele mesmo vai fazer, de perguntas, ele vai criando para você. Entendeu? E aí você pode usar... Vamos fazer um rapidinho. Vamos fazer um aqui rapidinho. Eu teria que ter mais material para botar, mas eu vou botar assim. O assistente jurídico para fazer denúncias criminais. Só. Pronto. Ele está perguntando aqui. Não. Ele já pergunta. Chama ele aí. Mas ele vai à tarde também, né? Eu vou até sair daqui. Então. Bora ver o que ele vai fazer aqui, Pronto, é o tempo que ele veio para se arrumar. Pronto, obrigado. Valeu.
Gente, é todo um admirável mundo novo, né, que se abre aqui para a gente. Eu mesma uso o ChatGPT, a nossa revista Lumiar, ela veio com o ChatGPT, essa que vocês já têm em mãos. Quem não tem a impressa, ela está sendo distribuída. E é isso, né? Nós temos que ter realmente a supervisão, a nossa supervisão, ela não deixa de ser necessária. Tem até o caso de um colega, Hermes Zanetti, eu vou dizer até o nome dele, que ele preparando uma nota de aula para a universidade, e ele colocou lá no ChatGPT, olha, eu quero uma nota de aula de tal para tal curso, etc., etc., e eu quero que essa nota de aula seja baseada na bibliografia do escritor Hermes Zanetti. E aí criou lá uma nota de aula que ele disse que melhor do que qualquer outra nota de aula que ele já tinha preparado durante a carreira inteira. Só que, no final, o chat começou a mencionar uma série de bibliografia e ele disse assim, dizia assim, conforme o manual de processo de conhecimento, número tal, edição tal e tal, ano tal, escrito pelo Hermes Zanetti, vamos falar sobre esses pontos. E ele disse, eu nunca escrevi esse livro. Na verdade, nunca escrevi. Eu escrevo sobre processo estrutural, essa bibliografia não é minha. Então, é isso, né? O olhar humano, o nosso olhar supervisionando o que o chat tem ali, vai nos trazer, é imprescindível e muito importante. Tá certo? Nós somos a favor da utilização de todas as ferramentas tecnológicas, mas, a partir do momento que nós integramos ela na nossa rotina de trabalho, ela é integralmente da nossa responsabilidade. Então, é esse cuidado que nós temos que ter, tá certo? Eu vou pedir agora para o Damus e o Rotondo virem aqui à frente para a gente tirar uma foto e receberem das mãos das promotoras de justiça da comarca de Bacabal o certificado da Escola Superior do Ministério Público. Gente, nós queremos de todo o coração, viu, agradecer a sua presença. Volte sempre. Nós precisamos ainda muito ouvir o que vocês dois têm a nos dizer. Na verdade, a gente precisa de um tempo para praticar essas informações e a gente vai organizar. Fiquem tranquilos que a diretora de vocês está aqui para organizar isso. E vamos entregar aqui, reeleita, vamos entregar aqui o certificado para vocês. Junta mais aqui. Muito obrigada, viu, menina?